Nós gostamos de fazer justiça com as próprias mãos. Normalmente nós somos tentados a fazer isso. E eu gosto muito de ler as escrituras e meditar nela e ver os personagens, né, sobre determinada situação para tirar lição para a minha vida. E nós vemos tantas injustiças, mas tantas injustiças, que às vezes dá uma vontade muito grande de tomar as dores nas nossas próprias mãos e nós executarmos aquela justiça. Mas eu estou lendo o livro de 1 Samuel, que fala sobre Davi e Saul. E nós vemos que Saul foi um homem ungido por Deus para ser rei de Israel. E só que esse homem, ele não honrou a palavra de Deus. Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia do jeito que apontava o seu próprio nariz. Eu conheço muita gente que faz isso. Ah, mas eu acho que é assim, mas eu acho que é assado, né? E assim vai vivendo a humanidade. E Davi, ele foi injustiçado por Saul de várias formas, embora ele fosse leal a Saul, e Saul cometendo injustiça contra ele, contra a própria vida dele. E Davi, interessante que Davi colocava tudo na mão de Deus. E às vezes nós temos uma grande dificuldade para fazer isso. Nós ficamos indignados e começamos a arquitetar algum plano para resolvermos aquela situação. E no livro de 1 Samuel, capítulo 24, e o versículo 15, essa deveria ser a nossa oração diariamente, deveria ser a nossa posição quando nós nos sentirmos injustiçados, nos sentirmos ameaçados. Que diz assim: o Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti, e veja e interceda pela minha causa e me livre da tua mão. E interessante que Davi teve a oportunidade de se vingar, e às vezes nós confundimos pensando que é Deus que está mandando fazer aquilo. Certa vez um colega de Davi falou: Deus colocou ele na sua mão, mate ele. Davi falou: não, ele é ungido do Senhor. E eu certa vez também eu tive uma pequena discussão sobre o evangelho com uma pessoa, e aí nós chegamos à seguinte conclusão. Cheguei assim, eu falei: olha, não vai adiantar nós ficarmos discutirmos aqui, vamos colocar isso na mão de Deus. Se eu tiver errado, vai acontecer assim, assim, assado. Se você tiver errado ou certo, vai acontecer assim, assim, assado. E interessante que passou os anos, passou um pouco de tempo, as coisas começaram a acontecer porque Deus julgou a nossa causa, né? Julgou a minha causa. E interessante que esse tipo de gente, eles não conseguem perceber quando Deus está executando o julgamento. Quando é Deus, aí, de certa forma, eu tentei conversar com aquela pessoa. Não tem nada a ver, não é isso, não é aquilo, né? E Saul também não percebeu isso aí. Ele foi se afundando na sua rebelião, foi se afundando no seu pecado, o qual trouxe destruição e morte para ele e para o reino dele. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui que talvez você tenha uma causa para ser resolvida. Por isso que a palavra de Deus fala que a vingança não pertence a nós, mas pertence a Deus. Se nós professamos o precioso nome do nosso Deus, é Ele que vai executar. Ele que vai executar justiça. Ele vai fazer justiça. Então eu gostaria que através dessa pequena reflexão aqui, você que às vezes gosta de tomar decisões precipitadas, né? Decisões que desagradam a Deus, e aí às vezes a bênção não chega para você, talvez seja por esse motivo. Eu gostaria que você refletisse sobre isso.